Idade. Ó, entramos. Pode seguir, então. Não, conta a lenda que o Grêmio foi campeão em 95 e teve uma festa na casa do Iguita, né? Depois de ganhar Reza a lenda. Reza a lenda. A gente estava falando aqui de quanto o mundo do futebol é complicado. Né? Mas, enfim, pensamos aqui que temos que ter mais edições como essa para conversar sobre várias questões, sobre negação de impostos. A Érica deu uma provocada ali. Vamos, o Neymar sonegou. E não tem que passar a mão na cabeça, tá certíssimo. Tá certo. Não tem que defender, não tem que passar a mão na cabeça. Mas aí os meninos estavam trazendo, né? Quantos outros jogadores também fazem, porque o mundo do futebol é Se tu passa a mão na cabeça pesado. Do Neymar, o que tu vai dizer para um professor ou uma professora que tem tributação na fonte? Que não tem o que fazer, tem que pagar imposto de renda na fonte. Não tem moral pra gente fazer isso. Não tem como tu sustentar uma posição como essa. Não tem como. Tem que pagar. Mas pode parecer clichê. Tem dinheiro para pagar, né? Tem dinheiro para pagar. Pode parecer clichê, tá? Mas é sim isso. Quem vota, enfim, num deputado, num vereador, seja lá em quem for, porque ele ofereceu vantagens que não estão dentro das propostas de construção de política pública, está sendo tão corrupto quanto. É verdade. Quem mente idade para fazer qualquer coisa que seja... Que tem no futebol. Em seu benefício. Bom, então... É isso, é cultural. Gato. Infelizmente, é cultural. É verdade. Tá? É cultural. Porém... Sim, ele está numa posição de vantagem em relação à questão financeira e deve, pelo menos na minha concepção, ser mais cobrado. Né? Quem tem mais condições financeiras precisa ter mais responsabilidades financeiras. Mais, né? Esse negócio que tu falou agora da idade, o que acontece? Tem as categorias de base, né? Sub-20, sub-18, sub-15... E tem casos conhecidíssimos, os caras que alteravam a idade para jogar com uma idade maior. O famoso caso do Sandro Hiroshi. Diminuía a idade. Colocava menos do que é. Seleções africanas Seleções africanas. É tradicional que isso aconteça. Né? Aí com 30 anos de idade, jogando no sub-20, né? Tá, mas são 11h40. Podem seguir por aí se quiserem, mas o que eu precisava perguntar falar um pouco sobre o Brasil, né? O que a gente pode esperar para o jogo de hoje e dessa seleção? Pessoalmente, acho que o Brasil deve render mais no jogo de hoje. A tendência é um pouco essa, porque a ansiedade da estreia passou, a dificuldade de não ter o primeiro resultado de vitória também, acho que agora seria consolidar. O Brasil tem alguns problemas, né? E aí já antecipo, quero citar o Saulo também. O William fazendo aquele meia chegando pela direita não deu certo, né? O Douglas Costa, que entrou no lugar dele, deu certo. Nos poucos minutos que jogou, pelo menos aparentou uma movimentação diferente, mas se machucou e, portanto, não retorna o William hoje. Nós temos um problema, e o Saulo pegou bem, no setor de meia cancha, né? O Casemiro tem cumprido a função, talvez não é o Casemiro do Real Madrid. Tá errando muito passo. Assim como o Messi não é o Messi do Barcelona, o Casemiro não é o melhor volante do mundo para mim era o Casemiro do Real Madrid, mas esse Casemiro é um jogador de primeira função que não tá, mas está cumprindo. Não é a mesma equipe que está com eles. Claro. Porque é isso, né? Um jogador muito bom precisa de uma equipe boa, né? Ou que esteja afinada. Não que a equipe não seja boa, mas precisa estar afinada. Né? Eu destacaria que o Coutinho tá muito bem na Copa. Não só porque fez os gols, porque tá focado. Parece que é o jogador que tá mais em sintonia com as partidas, chegando, articulando, fazendo... Atento. Pra mim, é o jogador que hoje rende melhor no Brasil. E digo, não só pelos gols. O Gabriel Jesus, eu acho que é isso. Se ele fizer um gol, vai deslanchar. Mas também, eu vou dizer, pela idade que tem, primeira Copa do Mundo... Né? Vamos lembrar que o Fred foi o centroavante do Brasil na Copa de 2014. Com 30 e poucos anos, não fez um gol. E já consagrado, muito consagrado. Pouco tocou na bola. Né? O Gabriel Jesus já fez parede, pelo menos, tem participado. Então, e o Firmino é uma alternativa boa para o lugar do Gabriel Jesus. Acho que vai ter que se pensar na frente alternativas. O Tyson pode ser, muito contestado por estar na convocação, mas muito mais por um critério de segurança do Tite. E o Fred, para mim, é talvez o grande diferencial. Se recuperado, pode entrar o Fred, que jogou no Internacional, que tem tido uma boa atuação nos times, né, ao longo das últimas temporadas. Não sei como é que o Saulo enxerga um pouco a parte tática do Brasil. Olha, eu vejo alguns problemas um pouco preocupantes, né, na seleção brasileira. Primeiro aspecto que eu vejo
é a característica do time. Então a gente tem visto assim, seleções que jogam um futebol mais agressivo, né? Até do ponto de vista da questão física dos jogadores, né? O Brasil se ressente um pouco. O Brasil tem jogadores ali ligeiros, né? Jogadores habilidosos, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar, né? E eu concordo com o Halley que o Felipe Coutinho ele tá no momento, né? Ele chegou à Copa do Mundo mais focado, ele está melhor. O nosso principal jogador no momento, Marcelo, um excelente jogador. Agora, eu penso que a seleção brasileira perdeu nesse início de Copa do Mundo, não achou até o presente momento uma jogada forte que era a marca do Tite, não só na seleção, como lá atrás nos tempos de Corinthians. Tá? O Brasil se ressente de um jogador, de uma chegada mais forte, né? De uma chegada mais incisiva, aquela coisa do jogador que rompe a defesa adversária, que era o Paulinho. O Paulinho não aparece mais dentro da área. É uma jogada que o Brasil perdeu. Tá? Então a gente estava acostumado a ver o Paulinho chegar lá, dividir com o goleiro, fazer gol de cabeça. Ele fez vários gols pela seleção brasileira. Era uma alternativa de ataque que se perdeu. E ele não está dando esse suporte. E aí entra, eu acho, que o prejuízo também para o William. Né? O William ele chegou à Copa do Mundo como principal jogador na Europa na característica de puxar contra-ataques. Ele chegou muito bem. Agora, o Brasil perdeu o Daniel Alves, que era o lateral direito. Paulinho não está dando o apoio, né, que é necessário. Então, se perde a triangulação, o que a gente nota? Uma seleção torta. Uma seleção para o lado esquerdo, com Marcelo, Neymar e Felipe Coutinho. Isso que tu está falando é importante. Característica do Tite, tanto no Corinthians como no Grêmio, os times que ele montou, e também nas eliminatórias. O Brasil... E o Corinthians fazia muito isso, trabalhava com triangulações. Pegava o lateral, o ala pela direita, o meia volante que vinha triangular e chegava até o ataque nas triangulações laterais. Sempre foi uma característica do Tite. Característica do Tite desde o... Não está acontecendo. Eu não vi na Copa ainda essa característica, que é o setor, lateralizar o jogo e fazer a progressão em direção ao gol, mas pelo lado direito e esquerdo. O direito morreu. E a alternativa é pelo esquerdo com o Marcelo, mas também não está acontecendo. Ali no lado esquerdo a gente ainda vê uma aproximação, por quê? Porque tem mais qualidade. A gente tem o Marcelo, tem o Felipe Coutinho e o Neymar triangulando. Então sai alguma coisa. Agora o lado direito é isolado. E eu acho que isso sacrificou o William. Isso sacrificou o jogo do William, que ele pega a bola e ele tem uma jogada. Ele tem aquela jogada de puxar, levar a bola para o fundo. Às vezes ele traz para o meio, mas ele não tem o apoio. E mais que isso, quer ver matar o William é pegar a bola muito na intermediária, com muita gente pela frente, ou pegar a bola de costa. Matou. De costas ele não joga. Ele é um jogador que é um jogador de partir para o ataque, né? E eu acho que está faltando. Concordo também que o Casemiro não é o Casemiro, nem sombra do Casemiro do Real Madrid. Erra passes assim numa proporção preocupante. Parece o Casemiro de São Paulo que foi mandado embora. O Casemiro que foi exatamente, né? Então não está fluindo, não está fluindo. Pode ser que hoje a coisa engrene, né? Olha que perguntei para os meninos, comentei no intervalo, porque eu não tinha certeza, e agora fui dar uma olhada aqui. Era o Dunga, né, que dizia que dispensava psicólogo. Sim. Aí tem aqui, entre aspas, a frase dele. Dunga, né? Eu não sei para quem o cara vai contar o que eu vir. Sim, é um medo, né? Mas tem um código de ética que proíbe que isso aconteça. Mas, enfim. Dentro do futebol também tem essa discussão, né? Aliás, o dia que tem um profissional aqui de Rio Grande, que trabalha com o Capela, professor Capela, que tem doutorado na área do futebol, hoje trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina e discute muito isso. Tem a escola empírica, dos caras que dizem que viveram do futebol e não precisam estudar, e o estudo foi a vida. Renato Portaluppi. É outro tipo de estudo, né? Pode não ser o acadêmico, mas... existe aquela questão mais acadêmica dos caras que vão para a Europa estudar, formação tática. Eu, pessoalmente, acho que tem que fazer... Vou fazer o caminho mais fácil aqui, politicamente correto. Tem que fazer uma mescla. Não adianta também o cara ser só da academia, né, e ter o pensamento só do ideal do futebol, sem ter a vivência, mas também só a vivência não vai resolver os problemas que ele tem que ter dentro da administração do grupo. Né? Eu acho que não é nem um caminho mais fácil, como o Halley falou, né? Parece que é só o mais lógico. Eu acho que é lógico, que tudo que é da vida, na tua profissão, na minha. Eu acho que sempre que a gente puder aliar, né, a questão da experiência, da vivência do que se tem com o
lado acadêmico, uma coisa complementa a outra. E no futebol não tem por que ser diferente. Claro que o jogador, aquele que teve a vivência do campo, né, ele tem mais o domínio de grupo, ele tem mais a malandragem, ele tem mais, né, a questão de saber lidar com determinadas situações de adversidade, de sucesso. Agora, isso não pode dispensar também, não se pode ignorar também se uma proposta, um treinador que está fazendo sucesso, por exemplo, na Europa, implementou uma forma nova de jogar, a gente também tem que aceitar, né? Tá procurar. Quer ver uma coisa na preparação física, né? Tem um exemplo agora, eu estava vendo de um especial na Sport TV sobre o vôlei, que é o meu primeiro esporte, né? Que eu pratico desde os 9 anos de idade. Os caras, quando o vôlei ele estourou no Brasil nos anos 80, com Bernard, Renan, aquela geração de prata que chama. Xandó, Montanaro. E os caras contam que na preparação física, lá dos anos 80, eles pegaram uma escadaria que tinha lá no Rio de Janeiro e subiam com peso na escadaria, sei lá, 200, 300 degraus, acima e para baixo, para cima e para baixo, com aqueles tênis fininhos da época, que na época não tinha. Diz que todo mundo hoje, 30 anos depois, todo mundo tem problema de joelho, porque os caras erraram na mão, porque a parte da ciência do esporte evoluiu muito. Sim. Né? Que é uma outra, agora trazendo para nossa questão do futebol, que é uma outra cobrança que está muito forte sobre a comissão técnica, é que todo mundo estourou, né? Estourou o Douglas Costa, estourou o Fred, estourou. Isso, o Augusto, o Renato Augusto também estourou. Augusto, se recuperando. Né? Também erraram um pouco na mão, na parte científica. Pode ser, só fazer um comentário. Tem aqui, tá no portal da EBC, tem uma entrevista para quem quiser assistir, busca ali sobre a manchete. A especialista comenta sobre os esquemas táticos e fatores psicológicos dos jogadores da seleção. Por que eu trago isso? Porque as lesões, né, a parte física, estresse, também pode né, vir com a somatização, com estresse, com abalo psicológico. E aqui está o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Universidade Estadual de São Paulo, professor José Carlos Marques, analisa os aspectos técnicos, táticos e psicológicos da seleção. Ele fala sobre a vulnerabilidade emocional dos membros da equipe e afirma que é perceptível que os jogadores brasileiros estejam com o emocional abalado, tá? Aí tem ali, tem o player, tem como assistir, como ouvir, na verdade, a entrevista, mas era só para pontuar e para trazer isso, né? Sobre aquela carga, aquela pressão, as lesões, tudo que a gente tem visto e tem percebido na seleção, acho que não só a brasileira, né? Claro, eu acho que é uma perspectiva interessante, né? Porque a gente tem uma tendência só a ficar se atendo só ao aspecto técnico, né? Os caras não jogam nada, os caras jogam muito. Por que o cara chorou? Realmente, existem outros fatores, né, que tem que ser levados em consideração na análise do desempenho, na análise da forma como um time se comporta em campo. E vocês estavam falando da questão, o Rally falou também da questão da evolução física, da preparação física. Hoje em dia se sabe, se tem condições de saber quando é que o jogador vai estourar. Então eu vou poupar o Rally dessa partida porque um exame de sangue detectou que ele está prestes a ter uma lesão muscular. Né? Então são coisas que não existiam. Não, hoje as condições climáticas, né, da partida vão dizer se eu posso usar o jogador que está com problema. Exame físico, condição climática. O troço é muito, muito evoluído, né? Se nós pegarmos os anos 50 aí, né? A prova, muito, talvez, né, de que os jogadores são coisas, né, vistos como coisas, como produtos, e que são, sim, usados à sua exaustão. Né? Como um exemplo, acho que da grande parte dos atletas de alto rendimento. É uma carreira que dura no ápice, né, 7, 8 anos. Né? Ninguém passa mais do que isso no ápice. Depois, claro, depois é o que dizer, depois vai enganar, né? Vai ganhar o dinheiro. Ele recua a faixa onde ele joga no campo. Mas em alto nível, 7, 8 anos, porque não é fácil. Tem exemplos, o Ronaldinho Gaúcho é um grande exemplo disso. Ele jogou em alto nível, talvez aí 4, 5 anos. Jogou muito menos do que poderia ter jogado. Ele poderia ter participado de alto nível de outras Copas. Se fosse algo um pouco mais saudável. E aí entra esses componentes psicológicos também. Ele não teve
questão psicológica. Porque tu imagina, Estrutura, ganhou né? dinheiro, tal. São poucos os caras que permanecem com esse foco de continuar. Tem que treinar 2 turnos, tem que fazer parte. Concentra, viaja. Exatamente. O Ronaldinho, o Vale pegou bem o exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele é um jogador, assim, talvez ele pudesse ter sido o maior jogador de todos os tempos. De todos os tempos. Ele tinha potencial para isso. Mas a carreira dele, acho que a gente pode resumir entre 99 e 2006. A carreira dele em alto nível, em alto rendimento. É isso aí. E aí esses fatores físicos... Ele até durou uns 7 anos. Ele durou, em alto, ele jogou um pouco mais, mas nesse nível, nesse patamar, não passou muito disso. E é fruto desse tratamento que se dá ao jogador de futebol. Agora mesmo na Copa do Mundo, a temporada lá na Europa encerrando, os nossos jogadores aqui no Brasil, tem poucos, é verdade, lá, né? Mas eles chegam extenuados. Final de temporada, né? Lá da Europa. Começa a Copa do Mundo. Quer dizer, como tu falaste, eles são vistos como produtos. E hoje o futebol ele é extremamente físico. Né? Se o Raleigh concorda com isso, basta que a gente veja, se a gente fizer uma análise do que se corria num jogo, que um jogador de futebol corria na Copa de 70, que eu estou como exemplo, e o que corre hoje, a gente não vê mais. É raro ver goleada de 8-0, 7-0. Fora só o Brasil que conseguiu essa façanha, né? Em casa, numa semifinal de Copa, mas tudo bem. Por quê? Porque esse nivelamento também, do ponto de vista técnico, tático, é verdade, mas muito pela parte física. Né? Tratando os jogadores como máquinas. Eles são vistos como máquinas. Exatamente. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É uma analogia importante, porque é mesmo. E aí fiquei pensando aqui, né? A gente falou um pouco do Neymar, são 11h54, mas só para pontuar, o povo, né, questiona, culpa, reclama demais porque o Neymar cai. Neymar cai demais. Mas o Galvão Bueno... Aí vou ter que polemizar, porque senão não consigo passar um programa sem polemizar. Aí Galvão Bueno... Quando tu fala esse nome aí, já vai ser polêmica. Galvão Bueno me traz uma frase infeliz num comentário, acho que era sobre a seleção da Suécia, onde ele diz que o jogador fulano de tal, quando percebe que está impedido, já para a jogada. Por que ele não seguiu? Vai que o juiz não vê. Não tem mais isso. Poxa vida. Não, agora isso é importante. O tal do VAR, né? Vida. Não paga imposto. Vai que a Receita não vê. Porque, né, não estou incentivando isso, gente, é uma ironia. Mas o que eu estou dizendo é que é um comentarista, um ícone, infelizmente né? Uma referência das grandes mídias. Não há mais... Se posicionando dessa forma... Aqui, vou sentenciar aqui. Com essa nova tecnologia... O jeitinho brasileiro está por ser extinto. Não há mais espaço para isso. Que seja, né? Quando tem a imagem, tu vê que o cara está simulando... Não tem como brigar com a imagem, né? Não tem mais. Ainda vai ter algumas polêmicas, como teve, alguns lances. O cara viu a imagem, acho que achou que foi pênalti, não achou que foi pênalti, como no caso do gol de empate do Brasil, que talvez tenha empurrado, enfim. Eu acho que possibilitou... Porque eu vi nos outros jogos, 2 vezes, um juiz... voltando atrás na decisão de pênalti e um outro marcando um pênalti em função do árbitro de vídeo, né? A sentença é uma só. A simulação, o jeitinho brasileiro, né? Esse problema ético, ele tende a diminuir. Talvez não vá terminar nunca, porque é um esporte que tem contato corporal, então tem várias... Agora, tende a diminuir. Fica escancarado. Aquela se jogar para trás... O Neymar ali, se não se joga para trás naquele lance... Fratura a coluna de novo, será? O pênalti é marcado. Se ele não se joga, o juiz marca o pênalti. Se ele não quer ser um ator global, ele quer fazer o normal, se ele cai, pode ser pênalti ali. A Bruna Marquezine não ensinou ele direito a encenar. Mas assim, ok, né? Eu ainda brinquei ontem e hoje com o Saulo também. Digo, vai ser engraçado esse programa porque eu não entendo nada de futebol. Mas enfim, no final das coisas no final das contas foi. Mas assim, eu que não entendo, não sou uma especialista no assunto, olho o Neymar e vejo, é perceptível que ele é... Acho que o jogador mais marcado da seleção brasileira. Às vezes tem 3 jogadores da outra seleção na volta dele. E é pequeno, é um jogador pequeno. Ele é um jogador fisicamente... Ele apanha, assim, vamos lá, ele apanha. E outra, ele não tá na sua plenitude, ele ficou muito tempo parado. Então, isso que eu queria dizer isso, ele tá com uma dificuldade de se livrar das marcas. Então, eu duvido que não tenha causado algum tipo de sequela, trauma, ou seja o que for, medo. A lesão na outra Copa. Nossa, duvido que não, gente. Duvido que não.
Não, mas duvido. ele tá... Assim, ó, vamos lá, ele tá lento. Ele tá com uma baita Pro velocidade. padrão Sim. dele, pro padrão Neymar. Corre talento. 3 vezes mais que qualquer um nós 3 juntos aqui, mas ele tem mais velocidade do que isso. E aí, quando ele não consegue o arranque, os caras... Vão pra Porque cima. o natural do Neymar é passar... Os caras não conseguir vir nele. Eu já vi... Tu via isso no Barcelona, via isso no PSG. No Santos. Ele não tá com a velocidade. E aí, o choque vai acontecer mais. Porque os caras vão pra derrubar, né? Vão, porque é um jogador habilidoso, um jogador insinuante, Sim. um jogador que provoca também, né? E agora, esse ponto que tu colocas também, né? Então, eu digo, as críticas, elas são muito ferrenhas, né? Ele deve carregar algum trauma da Copa passada e como o Rally falou, ele está descontado. Ele ficou 3 meses e meio sem jogar, né? Então, 3 meses e meio sem jogar. Para alto nível. Para o alto nível e para o nível do Neymar, e em se tratando de um jogador visado como ele, claro que isso aí reflete, né? Reflete. Guris, aqui, ó. 11h58. Comentário final, tá? Para hoje, às 3 da tarde. Eu estava acompanhando aqui. A gente tem 2 jogos concluídos, é isso? Não, treinamento. Ah, estão em andamento ainda? Das 11 horas, intervalo, provavelmente. Deixa eu ver aqui, jogos 0 a 0 de Alemanha, hoje. Ainda estão em andamento, intervalo. Ainda tá os 2 0-0. México, Suécia 0-0. Coreia do Sul, Alemanha 0-0 no intervalo. À tarde, nós teremos hoje mais 2 jogos às 3 horas. Suíça e Costa Rica. E, ao mesmo tempo, Sérvia e Brasil. Então, se esses Fiquem à resultados se vontade. mantiverem e o Brasil vencer, teremos Brasil e Alemanha, né? Porque o Brasil fecha em primeiro e a Alemanha fica em segundo no grupo, atrás do México. E aí nós vamos para Brasil e Alemanha nas oitavas. Se Brasil vence hoje, na segunda-feira que vem, temos jogo, correto? Correto. Deixa eu colocar uma questão aqui. Pode acontecer, de acordo com o resultado hoje, que o Brasil entregue o jogo para ficar em segundo. Será que fará isso? Para não disputar com a Acho Alemanha? pouco provável. Mas é que se o Brasil entrega para a Sérvia e a Suíça vence a Costa Rica, o Brasil está Brasil tá fora. fora. Nesse cenário, sim. Mas se a Costa Rica estiver vencendo... Se a Costa Rica estiver vencendo a Suíça, que é um resultado pouco Mas aí provável. porque é ao mesmo tempo o jogo, né? São jogos. Se tiver lá 2-0, Mas não 40 vai do acontecer. segundo tempo, eu não acredito que vai acontecer. No vôlei aconteceu. Ah, eu não duvido de nada. Só pra dizer assim, ó. No vôlei aconteceu. O Bernardinho entregou um jogo, né? Inclusive, pegou um cara lá pra botar de levantador, que nem era levantador, entregou um jogo pra pegar o caminho mais fácil pra ser campeão do mundo. Depois foi campeão do mundo. É estratégia? Ah, sim. É estratégia. É Mas estratégia. e aí, Vale a a pena questão é do jogo. E o espírito esportivo, né? Tem isso, né? Meio-dia. Alguém esses dias comentou que futebol, se a gente analisar tática, estratégia, preparo, é praticamente uma microguerra. É uma microguerra. E são combates. competição, Não deixa de né? ser. É Precisa competição. de estratégia. É difícil para quem ferve como a população brasileira e algumas outras que, né, vibram muito com futebol. É difícil Latino. compreender isso. É, né? difícil. Mas todo. é isso. Meio-dia. Rapidão. Não, agradecer. É isso? Agradecer a oportunidade de falar de futebol aqui, que é algo que eu gosto bastante. Nós que agradecemos. né? E esperar que o Brasil vença. Meu palpite para hoje, vou dar palpite aqui. Opa, vamos lá. É o Brasil 3-1, fazendo um bom jogo hoje para se tornar sólido para a próxima fase. Ele é otimista, né? Tu, Saulo. Otimismo do Rally, né? Essa Eu também também. quero agradecer o convite, o espaço. Muito bom falar aqui de futebol, coisa que a gente adora, falar aqui com o Rally, que é um amigo aí de... Não vou nem dizer a quantidade de tempo, que Esse a tempo coisa de fica... Juvenal Miller. faz tempo, faz alguns Legal, aninhos, legal. né, Rally? Quero mandar também um abraço aqui para o meu amigo Giovanni Brandão, que fica magoado se a gente não Oh, cita ele, que que não pôde Giovanni. vir. Queríamos Não, muito Badico, Giovanni queria ter vindo, aqui, não né? pôde Pô. vir. Badico. O grande Badico, um abração para ele. Dizer que a gente sempre espera aí da Copa do Mundo, né? A gente que gosta de futebol, gosta de seleção brasileira, esperar aí mais uma vitória. Meu palpite, para mim aí, Brasil 2-1, Ó, jogo difícil Um pouco de menos novo. otimista que tu, mas tá indo, tá Um golzinho bem. de diferença, mas eu acho que a gente passa com uma relativa tranquilidade e vamos encarar quem tiver que encarar. Nada de fugir de adversário aí. Pronto. Copa do Mundo é coisa séria. Tá bem, no momento que se precisa de resistência na conjuntura, concordo. Nada de entregar o jogo. Olha aqui, ó, agradecendo muito, tá? Vocês dois, e tenho certeza que vai ficar na história e na memória do Paralelo 30 essa edição especial sobre a Copa do Mundo, que faz parte da conjuntura, um programa especial sobre esporte. 12:02, Rafael Viana vai... Né? A gente vai encerrando por aqui. Amanhã tem mais Paralelo 30. Um ótimo jogo a todas e todos.